Pessoal, eu tô com essa máquina gamer aqui de um cliente que deixou aqui pra mim e ela chegou aqui pra mim não dando vídeo, né? E essa foi o que o cliente trouxe pra mim. E aí o que acontece? Ele insistiu bastante. Ligava aqui, tentava startar e nada de dar vídeo. Ligava, nada de dar vídeo. Então essa foi a primeira questão dessa máquina. Só que depois ele ficou insistindo tanto que ele começou a ligar e a máquina ligava e já desligava. Ligava e desligava. Então os LEDs acendiam e já caía na hora. Eu até deixei aqui temporariamente desligado os LEDs aqui da fonte de alimentação e eu já vou explicar para vocês o porquê que eu fiz isso. Porque no caso deste computador, eu fiz uns 4 procedimentos, coisas simples, mas que um destes pode ajudar vocês aí, tá? Então fica até o final do vídeo para que vocês possam entender. Para quem já tem o conhecimento, provavelmente vocês vão dar uma avançada aí, caso eu estiver prolongando muito o vídeo, mas o importante é resolver o problema de vocês, tá? Então o que acontece? Quando a máquina chegou para mim, a primeira coisa que eu fiz foi uma inspeção visual e logo de cara eu percebi que esse conector de 8 pinos aqui da fonte de alimentação na placa de vídeo, ele estava mal encaixado. Eu até pensei, não, o cliente estourou aqui, vou encaixar o conector aqui, a máquina vai funcionar normalmente. Então fiz esse procedimento, encaixei bem, obviamente com a máquina desligada. Depois liguei, startei e nada de dar imagem, da mesma forma. Então desliguei, desliguei a fonte ali, a chave de alimentação da fonte. Tirei a placa de vídeo, conectei o cabo HDMI aqui na placa-mãe, porque esse kit aqui ele tem vídeo integrado, diferente de alguns Ryzen e Intel que não tem vídeo integrado. Então eu coloquei pela onboard e também nada de dar vídeo. Então, o terceiro passo foi o quê? A famosa limpezinha na memória RAM que muita gente conhece. Para quem já conhece, provavelmente vai dar uma avançada aí no vídeo. Mas é você pegar, ele estava com essas duas memórias encaixadas aqui, né? Essa aqui, Brasil PC, 8 GB, junto com aquela outra, as duas memórias encaixadas. Então, com a máquina desligada, sem energia, tirei aqui os dois slots e fiz uma limpeza nos contatos, né? E aí, para quem não conhece, para quem não sabe como funciona, aí aqui já é para os mais leigos mesmo, você pegar uma borracha escolar, passar aqui nos contatos dourado, segurando aqui firmemente aqui com a sua mão esquerda, né? Aí você passa bem aqui, firme aqui com cuidado aqui nessa parte dourada. E do outro lado também você passa essa borracha escolar. Depois você vem com uma escova aqui, um pincel seco, obviamente, e limpa de preferência e faz essa limpeza. Então fiz esse procedimento nas duas memórias, passei álcool isopropílico também, fiz uma limpeza correta aqui nas memórias RAM, porém só uma funcionou, que é a que está aqui nessa máquina, né? Que é uma memória de 8 GB. Então essa daqui já é de descarte, já passei para o cliente, essa daqui não tem solução, já testei em outra máquina, já peguei outra memória, coloquei ele, funcionou perfeitamente, porque os dois slots estão ok. Então, essa foi a primeira coisa resolvida, tá? A princípio, deixei bem encaixado aqui, lembrando, deixei bem encaixado na placa de vídeo o conector de 8 pinos, nunca se esqueça disso, tá? E o segundo passo foi essa limpeza na memória RAM para poder dar vídeo, tá? E identifiquei que uma está com problema. Beleza, só que o que acontece? Vez a outra a gente ligava, eu ligava e a máquina continuava desligando. Eu falei, provavelmente isso aqui é de tanta insistência, deve ter interferido em alguma coisa na BIOS, eu vou fazer um CCleanOS, um reset de BIOS. Então, fui lá, aí já é para quem tem um pouco de conhecimento, fiz o jumper lá bonitinho, o reset de BIOS. A máquina funcionou, continuou usando por mais um tempo também, perfeitamente, parou de ligar e ficar desligando o tempo todo. Só que, o que acontece? Depois de a máquina usando com um pouco mais de tempo, eu ia estressando um pouco a máquina, usando alguns programas, YouTube, etc., eu verifiquei que ela continuava desligando. Então ela ligava e caía, caía. Então eu falei, aqui é fonte de alimentação. Aí o que eu fiz? Peguei ele estava até usando um HD aqui, que deu até problema, cadê? Tá aqui o nome dele, né? Felipe. Máquina boa dessa, e o rapaz estava usando um HD tradicional aqui de 500 GB, mecânico. Aí não dá. E passei um SSD para ele aqui, a data, e já até formatei, deixei a máquina ali já formatada. Então o que acontece? Eu percebi que praticamente todos esses conectores SATA estavam com problema. Quando você colocava ele até um HD mecânico, a gente ouvia aquele barulhinho da agulha batendo, né? Tec, tec. E ele ficava desligando a máquina, reiniciando o sistema operacional toda hora. Então identifiquei que ou os conectores SATA estão com problema, ou na própria fonte de alimentação que ela não está aguentando mais, certo? Todo esse kit aqui é uma Rainbow 750 watts 80 Plus, até uma fonte de qualidade, uma fonte boa, não das melhores, mas é uma fonte boa. Porém,
a maioria dos conectores SATAs ficava com esse problema. A maioria não, todos os conectores SATAs, que na verdade são esses 3, ficavam com esse problema. O único que se estabilizou foi esse conector aqui de alimentação. Só que um teste que eu fiz ainda, um outro teste que eu percebi aqui, que mesmo só nesse conector, teve momentos também que ele continuou ligando e desligando. Que aí vem aquela questão de a gente ir por etapa, né? Ir eliminando as possibilidades, vai avançando até chegar numa conclusão mais precisa, a ponto de poder fazer uma análise na placa mesmo, ver se tem uma coisa mais séria. Só que a conclusão aqui, de fato, além da questão da memória RAM, é a fonte de alimentação, que precisaria ser trocada. Tem que colocar uma fonte nova, essa fonte ela não está legal, provavelmente tem componentes ali dentro, capacitores, algo do tipo, que não está sustentando todo esse kit, e aí cai as conexões SATA. Então, quando a gente liga todo aqui os RGB, liga o HD, enfim, deixa ela com o kit completo, ela fica com esse problema. Então, a única forma que essa máquina voltou a funcionar, para o cliente não gastar muito, porque ele já colocou o SSD, eu vou fazer uma limpeza para ele também, né? Tem esse serviço aí desses pequenos procedimentos que eu fiz aí para ele, formatação e tal. Ele não está podendo gastar muito. Para ele não gastar muito, a opção que eu dei para ele aceitou e agora a máquina está perfeita, porque eu já estressei bastante ela, reiniciei várias vezes, está funcionando bonitinho. Foi desligar os RGB do PC. Então eu desliguei todo o RGB aqui deles, né? Ele tem aqui, deixa eu ver, tem 1, 2, 3, 4 RGB, que está aqui atrás conectado, os 4 RGB, alimentado pelo conector IDE. Então eu tirei esse conector IDE, que liga toda o RGB dele, e deixei apenas um conector SATA só para o SSD, certo? Fazendo isso daqui, a máquina agora funciona perfeitamente, já reiniciei várias e várias vezes, eu acho que umas 15 vezes, já estressei a máquina, agora só falta instalar os programas aqui, o pacote Office, os programas essenciais e a instalação dos drivers, e a máquina vai estar prontinha para uso. Então, eu espero que tenha sido claro para vocês nesse vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Eu falei às vezes um pouco meio que repetido ali, meio que parece de forma não tão clara, mas qualquer dúvida é só deixar no comentário que eu vou estar auxiliando vocês de alguma outra forma. Mas só para dar uma recapitulada, lembrando o que eu fiz nessa máquina aqui, além do reset na BIOS, que foi a configuração padrão de fábrica, né, pelo jumperzinho lá da placa-mãe, para quem já tem um pouco de conhecimento. Tirei uma das memórias que estava com problema, fiz a limpeza na outra, fiz a limpeza nas duas e identifiquei que uma está com problema. Deixei uma funcionando, ele falou que vai colocar outro pente de 8 GB depois. Deixei bem encaixado aqui o conector de 8 pinos da fonte de alimentação para a placa de vídeo, certo? E também precisei trocar o HD por causa que ele insistiu muito nessa máquina tentando ligar. E aí a agulha está batendo agora, está danificado o HD. Já aproveitei e fiz o upgrade para um SSD e deixei todos os conectores IDE desligados para que ele possa usar por um tempo até ele comprar uma fonte melhor. Então agora ele vai ter uma máquina funcional, vai poder jogar, fazer as coisinhas dele, e porém sem a iluminação aqui do gabinete, que é o de menos, né? O importante é o funcionamento. Depois é só ele comprar uma fonte de alimentação nova, fazer a instalação, trazer para mim, enfim, ou ele mesmo trocar, e ele vai ter a máquina aí 100% funcionando. E além de mais uma memória RAM para dar um up aí, porque hoje em dia para jogos o ideal é no mínimo 16 GB de memória, tá? 8 GB até aguenta alguma coisa, mas o ideal é 16 acima. Então eu espero que vocês tenham entendido. Ficou um pouquinho longo esse vídeo aqui, mas eu queria trazer de uma forma mais detalhada de tudo que eu fiz e ser mais repetitivo para vocês entenderem um pouquinho melhor. Mas qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu estarei auxiliando vocês. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.